E Leandro, a gente já está se caminhando para o fim da nossa live. Eu queria te dizer assim, o que que você gostaria de deixar de exemplo para tua filha, que ainda é pequena, os teus amigos, a tua família, nessa caminhada, nessa vida cristã? O que que você gostaria de deixar para as pessoas? É, é, só para finalizar ali o outro assunto, uma coisa que é muito importante eu falar, que hoje eu vivo essa, essa, essa liberdade de poder, graças a Deus, hoje eu tenho líderes, tenho um pastor que eu posso chegar, falar, é, criticar, claro, sempre com amor, com educação, com respeito, de chegar e falar assim, ó, isso eu acho legal, isso eu não acho legal, e, e ok, a pessoa pode concordar, pode não concordar, pode me ouvir, seguir uma recomendação, ou ouvir não seguir essa recomendação, porque eu também não sou o dono da verdade, né? Mas hoje eu vivo isso de poder chegar e falar, ó, eu acho que poderia ser assim, poderia ser assado, tal, e ser ouvido e não ser, vamos lá, retaliado, vamos dizer assim, uma palavra que já aconteceu muito, né? E aí, com relação ao que tu falou, né, eu tenho uma preocupação muito grande, assim, com relação ao que eu passo para minha filha, o que eu ensino para ela, o que ela vê de mim, né? E aí, de mim, da minha esposa, né? Que eu e minha esposa passamos para minha filha. E uma das coisas que eu vejo de muito importante, e aí eu vejo assim que eu fico triste quando eu vejo até amigos que por causa desses motivos, assim, por causa dessas coisas, se afastaram da igreja. Porque a maioria dos motivos das pessoas se afastarem da igreja hoje, infelizmente, é essa relação religiosa, principalmente com liderança. A maioria das pessoas que eu conheço que hoje não vão na igreja, elas não vão por causa de líderes. E eu fico muito triste assim quando eu vejo amigos que hoje têm filhos, né? E eles não tão indo na igreja, estão criando os filhos sem ter essa experiência, porque apesar de tudo, de todos os problemas que a gente relatou, e esses problemas que a gente relatou, eles existem porque somos pessoas, e a partir do momento que eu erro, o meu líder também pode errar. Verdade. Né? E aí, apesar de tudo isso, não existe lugar melhor para criar os filhos do que na igreja. E aí a gente tem que ter maturidade para ensinar os filhos a lidar com esses problemas, essas situações, com maturidade cristã. Mas você criar os filhos longe da igreja, então assim, apesar de a gente fala, né, dessas situações que a gente passou com líderes e com liderança, tudo, mas quanta coisa boa a gente passou dentro da igreja, né? Quanta coisa boa, porque o ser humano tem a tendência a lembrar mais das coisas ruins que machucam, porque geram marcas, né? Essas coisas ruins, elas geram marcas. As mesmas coisas, e quanta coisa boa, né? Quantos bons líderes que a gente teve, né? Exemplos, pessoas que nos ensinaram, nos aconselharam, né? Quantos bons pastores que a gente teve que nos ensinaram, que nos aconselharam, que nos foram exemplo, né? Nos ajudaram. E aí eu tenho essa preocupação de que a minha filha me veja e veja a minha esposa envolvidos com a igreja, que seja natural. Então hoje é natural para ela me ver lá na igreja ministrando e tocando. E na semana passada fazia muito tempo que eu não tocava, que eu apenas tocava guitarra, e aí teve um guitarrista que não pôde tocar e eu fui tocar para cobrir esse guitarrista. E aí a minha filha estava lá embaixo, sabia que eu tava lá, porque eu tinha que ensaiar tudo, e perguntando pra Ju, onde é que tá o papai? Ela assim, ele tá lá em cima? Aí ela olhou pra Ju, que estranho. Aí a Ju pra ela, por que, filha? Porque ele tá sempre ali no meio, hoje ele não tá ali no meio. Porque ela já tá acostumada a me ver ali no meio, conduzindo a igreja de adoração. Então pra ela, é normal ver o pai ali na frente, conduzindo a igreja. Para ela é o que o pai faz na igreja, né?
e eu quero que ela cresça olhando para mim, e como ela já faz isso, fala que quando ela crescer, ela que vai conduzir, ela que vai estar lá na frente, ela que vai cantar, né? E aí vem toda essa questão de produção musical, que eu acredito que, né, eu não quero espelhar nela nenhum sonho meu. Então, assim, porque eu gostaria que a minha filha vivesse tais coisas que eu não consegui viver. Não. Eu quero que ela viva o que Deus tem para ela. Amém. Né? E se ela ir para esse lado musical, por exemplo, que eu acredito que naturalmente ela vai, eu vou poder proporcionar para ela coisas que eu não tive. Então, eu vou poder proporcionar para ela um conhecimento musical que hoje eu tenho, que eu não tive ninguém para passar isso para mim, né? Então, essa habilidade de produção, então amanhã depois ela vai estar cantando e compondo, se isso for algo de Deus para ela, eu vou ter a capacidade de produzi-la, se for o caso, né? Mas eu tenho uma preocupação, mas eu quero que ela viva as experiências dela com Deus, e não que ela viva as minhas experiências ou as coisas que eu gostaria de viver, né? Se for de Deus para ela viver essas coisas, eu estou aqui para ajudá-la, né? Estou aqui para facilitar algumas situações, mas ela vai ter que viver as experiências dela. E para isso, eu preciso ser apenas um bom exemplo. Eu não preciso ditar os caminhos dela. Eu preciso apenas mostrar os caminhos que eu estou seguindo, para que ela mesma vai tomar a decisão dela de seguir esses bons caminhos. A palavra de Deus já diz que ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer ela não vai se desviar. E é isso. Ensinar, é isso que eu quero passar. Então eu tenho essa preocupação com a minha filha, eu tenho essa preocupação com a minha esposa, apesar de que muitas coisas que às vezes eu não estou satisfeito, ou estou triste, chateado, porque é normal a gente passar por essas situações. Muitas vezes eu acabo tendo ela como uma pessoa que eu posso conversar sobre isso e tal, mas mesmo assim eu quero que ela veja que eu amo isso que eu faço, e que ela também queira cada vez mais fazer e estar envolvida com isso, né? E que as pessoas que hoje eu lidero, principalmente os mais jovens, porque apesar de que eu posso sim influenciar as pessoas que são mais velhas, mesmo mais velhas que eu, ou que têm mais ou menos a mesma idade que eu, posso sim influenciar positivamente, mas eu penso muito nos mais jovens, sabe? Aqueles meninos de 20 anos, 18, que porque a forma que eu lidero hoje é reflexo dos meus líderes, tanto os bons quanto os ruins. É reflexo. Então, quando eu tenho esse sentimento assim de que quando alguém que eu ajudei, liderei, vir a se tornar um líder, que possa lembrar de como eu conduzo as coisas com um olhar positivo, não para fazer igual a mim, porque eu não quero líderes, não quero formar pessoas que façam as coisas igual a mim. Eu quero formar pessoas que possam olhar para o que eu faço, sugar o que é bom, melhorar o que é mais ou menos e tirar o que é ruim, para aí formar uma nova liderança. Esse é um grande problema que eu vejo em muitos líderes, que eles querem formar pessoas iguais a elas. Não quero formar pessoas iguais a mim. Quero formar pessoas melhores do que eu, que consigam olhar para mim, ver os meus erros e remover, e ver as minhas qualidades e executar. É isso aí.